programa Marcas de Vida já está no ar. Hoje temos aqui o nosso convidado, que vai se apresentar daqui a alguns minutos. Dizer que hoje temos aqui um tema muito especial, tema este que irá trazer umas visões diferentes para o nosso internauta da MTV-MZ. Pedir também que o internauta possa se acessar ao nosso canal MTV-MZ, disponível no YouTube, Facebook e Instagram. Também através do nosso website www.mtvmz.co.mz. Para já, vamos acompanhar a nossa conversa, mas antes disso, conheça o nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Pamar e estou aqui para mesmo falar de um tema muito interessante que o público também precisa de escutar esse tema, que é um tema menos falado, mas que é mais importante na nossa sociedade atual. Uma sociedade essa que muitas vezes encontramos muitas pessoas com problemas que afetam a própria sociedade. E saúdo a cada um de vós que está a escutar neste momento e dizer obrigado e agradeço pelo convite que fizeram. Muito bem, seja bem-vindo mesmo. Então temos aqui o nosso tema, bonita por fora e ferida por dentro. Este é o nosso tema que nós escolhemos para podermos conversar aqui e deixarmos alguma informação para o internauta. E para já, o que acham deste tema? Esse tema de bonita por fora e ferida por dentro é um tema muito interessante da sociedade atual, porque é uma coisa muito importante dos homens na nossa sociedade. Muitos homens passam em várias dificuldades, essas dificuldades que o impedem as relações atuais pelos avanços da própria tecnologia que nós assistimos na época moderna que nós vivemos. Também isso parte desse desenvolvimento de afastar o homem, afastar o homem com o seu divino, que foi no século XVIII mesmo, que com o avanço da tecnologia o homem se deixou prestar atenção ao divino e quis com que ele desenvolvesse cada vez mais sobre o mundo, resolvendo assim os seus problemas atuais. Mas isso o homem enfraqueceu cada vez mais, porque vimos várias doenças que são doenças mesmo que afetam a sociedade atual. Muito bem. Então, como é que um ser humano, um homem, fica ferida por dentro e bonito por fora? É verdade que falar de ferida por fora, por dentro, nessa sociedade, é dizer mesmo das consequências que traz a própria tecnologia. Nós vimos que a tecnologia ajuda por uma parte, ele nos ajuda a aproximar o mundo e reparte as fronteiras, mas por detrás dessa tecnologia traz essas consequências. E no relacionamento com as outras pessoas, as pessoas ficam muito tempo com muitas informações e essas informações podem criar problemas psicológicos, estresses, nervos, até a falta do relacionamento um ao outro, porque agora assistimos que as pessoas não têm tempo de conversar com as outras pessoas, as pessoas que não sempre com seu telefone, iPhone, isso de certa forma não cria a harmonia da própria sociedade atual. Então, isso quer dizer que através da nossa atualidade, nossas tecnologias, então acabam criando feridas dentro do homem, ou melhor, do ser humano, através dessa nossa tecnologia, porque nós não temos tempo de conversar com o outro. Quando nós nos sentimos tristes, em vez de irmos desabafar com alguém que está por perto de nós, vamos atrás das redes sociais, certo? Pois. Muito bem. Então, gostaria de saber, essa tecnologia mesmo, na verdade, como é que mesmo afeta mesmo no interior do ser humano? Sim, afeta no interior humano, a tecnologia que temos, na medida que esse homem, depois de usar, seria aquilo que chamamos de consumismo, a sociedade consumidora de coisas. Então, ele cada vez tenta se pôr em questão de
ser um homem mais avançado, sem saber que nunca atingiu aqueles valores que são valores culturais que, de certa forma, afastam o próprio homem. Nós vimos a sociedade antiga, nas nossas sociedades, vimos isso, que as revelações, as conversas e o próprio mundo que vivia os homens, o diálogo, a abertura do diálogo, o homem está envolvido cada vez mais. Mas o que acontece agora é que a tecnologia em si mesma, não é que ela é problemática, mas o próprio homem no seu uso atual, porque ele não tem essa capacidade de moderar a própria tecnologia. Por isso mesmo que essa tecnologia cria e afeta mesmo o próprio homem nas relações atuais. E isso distancia e faz cada vez mais fronteiras, porque não quer com que esse homem aproxime do seu próximo. Isso, de certa forma, o homem cada vez colhe informações, encontramos lá. Muitas vezes as pessoas apostam sobre fotografias, essas fotografias que são fotografias estranhas. Podemos ver na nossa sociedade quando acontece alguma coisa, ali as pessoas logo lançam. E a pessoa, uma criança, pode ver uma notícia de tristeza, por exemplo, uma morte, e lá já colocaram. Imagina uma criança de 5 anos, vai ver aquele acidente que aconteceu, e praticamente essa criança terá trauma, pensamento. Isso, e de certa forma, a criança pode não desenvolver bem as capacidades intelectuais, a própria convivência, a criança pode se afastar. E muitas pessoas ficam separadas e não ter uma relação digna. Muito bem. E quais são essas feridas que nós podemos encontrar dentro desse contexto de tecnologia? Quais são as feridas que a tecnologia traz para o ser humano? Sim, e aqui eu vou lembrar sobre as feridas, principalmente psicológicas. Encontramos o estresse, como eu vinha dizendo, a raiva, que as crianças também têm, os jovens, porque não encontram a solução, vão entrar no Facebook, e o Facebook nunca dá a resposta imediata. Exatamente. Nunca dá a resposta imediata quando alguém tem problema. Em vez de conversar com alguém e expressar os seus sentimentos, emoções, de tudo aquilo que aquela pessoa sente, e recorre ao Facebook, e isso, de certa forma, pode criar desarmonia na própria pessoa. São feridas psicológicas que mesmo as pessoas insônias também, a falta de autoestima de si mesmo, cada vez mais corremos uma velocidade de parece que somos homens que já atingimos um patamar, mas ainda regredimos cada vez mais, porque esquecemos aqueles traços característicos das nossas culturas, e logo queremos resolver os nossos problemas por meio da tecnologia. A tecnologia não pode substituir as relações, as nossas conversas, o nosso diálogo diário com a tecnologia. Sempre devemos procurar meios possíveis, que é a pessoa que é um ser mais simples de conversar e de transmitir os nossos sentimentos. Exatamente. Sim. Então, olhando no contexto atual, será que a falta de tabu, isso porque agora aqui dizem que já não há tabu, não é? Então, a falta de tabu, será que é uma ferida que nós podemos encontrar na tecnologia ou é a nossa cultura que foi atualizada, uma coisa parecida assim? Olha, tabu, certamente, é através mesmo da própria tecnologia, porque nós, como vinha dizendo, tínhamos aqueles traços que não poderíamos fazer isso até este ponto. Mas, por causa da tecnologia, nós queremos afastar nessas coisas. Queremos afastar, porque isso aqui era mesmo de ir andar à noite, de andar sozinho. Antigamente isso era uma coisa considerada nas nossas culturas. Não só passar no cemitério, não filmar um corpo mortal, mas
já vi uma mulher nua. Exatamente. Isso era difícil. Sim, era difícil mesmo. E ver as fotografias assim, de qualquer maneira, era difícil. E tudo estava reservado com a nossa cultura, de modo que a pessoa ganhasse cada vez mais a sua identidade. Para já a conversa está boa, mas vamos chamar aqui a nossa rubrica A Voz da Motivação e voltamos a um instante. Acompanhe. O estudo é o melhor caminho em direção à realização de todos os nossos sonhos. Por isso, é necessário estar sempre focado, motivado e determinado a se dedicar nessa luta diária. Não desista em dias ruins. Lute pelos seus sonhos. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais. A sua inteligência, invista nela. Estude. Marque a sua superação nas marcas marcadas na vida. Voltamos ao nosso estúdio. Depois de termos acompanhado aqui a Voz da Motivação, continuamos com essa conversa que está muito boa com o nosso convidado Parra. De lembrar que estamos aqui hoje a retratar sobre o tema bonita por fora e ferida por dentro. É este tema que nós estamos a tentar aqui explicar e repartir em vinhetas para o nosso internauta, para o nosso telespectador e para todos que estão nos acompanhando neste exato momento. Então, podemos chamar assim, não é? Então, nós aqui estamos a falar de tecnologia, falamos das feridas que nós podemos encontrar, mas há uma coisa que nós queremos mais também que saber. Temos aqui algumas mudanças da atualidade. Então queremos falar um pouco dessas mudanças da atualidade, porque nós encontramos ultimamente alguns jovens já eram de uma outra cultura antes, mas através da nossa tecnologia, então há algumas mudanças que os jovens estão a demonstrar, e não só os jovens, a sociedade em geral. Então queremos saber um pouco dessas mudanças. Sim, eu digo que são mudanças falsas, assim, para dizer a verdadeira mudança, né? Porque isso mostra mesmo através da aproximação. Okay. Sim. A quebra das fronteiras. A quebra das fronteiras é aquilo que a aproximação da própria tecnologia. O homem se aproxima da própria tecnologia. Okay. E isso mostra várias culturas, essas culturas que nós encontramos. Por exemplo, uma pessoa hoje pode conversar com uma pessoa que está na Itália. Na Itália tem outra cultura, em Moçambique tem outra cultura. E mesmo que seja no mesmo país, por exemplo, no nosso contexto moçambicano, nós temos várias culturas, e essas culturas, de certa forma, nos identificam e faz com que haja distinção de um de Nampula, um de Maputo, um de Té, por exemplo. Mas o que verificamos nessas falsas mudanças é que tentamos cada vez nos esforçar de igualarmos com as outras pessoas. Sim, com as outras pessoas. Um modo de vestir, por exemplo, agora, nós estamos num país, em Moçambique, que temos a cultura de usar capulana. Mas o que estamos a verificar é o sincretismo. O sincretismo é aquilo de usar ou viver uma cultura que não é sua. Exatamente. Isso mesmo. E isso mostra as mulheres, podemos verificar, muitas mulheres usam saias curtas. Nós nunca tivemos essa cultura, mesmo os nossos antepassados. Nunca usaram jihad, aqueles dos muçulmanos, mas isso tornou como algo normal. E assim, cada vez mais, perdemos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade, de nos identificar como moçambicanos, jovens, mesmo jovens. Temos calças afuniladas.
antigamente nunca tínhamos essa cultura de usar calças afuneladas. Então isso também cria desarmonia. Cortes que temos, um modo de vestir também, um modo de comer. Não porque as culturas em si mesmas não trazem alguma coisa de boa para nós, mas quando usamos e apropriamos aquela cultura das outras pessoas como nossa, isso perde aquela nossa identidade. Claro, nós não podemos negar China. De caracata, por exemplo, China de caracata, é a nossa cultura. Se vê alguém que diga que essa caracata faz de outra coisa, não vamos negar, mas se deixarmos de comer a própria caracata, acabamos de fugir. São essas mudanças que, de certa forma, criam um perigo à nossa sociedade de nos identificar aquilo que nós somos. E muitas vezes essas mudanças podem mesmo criar desarmonia nas outras pessoas e de nos identificar melhor com as outras pessoas. E através dessa tecnologia, crianças que vêem novela, vai usar daquela forma que usou aquele jovem. Que ele viu, que ele assistiu na televisão. Não porque, e não só as informações. Nós não temos informações verdadeiras. Antigamente as pessoas se confiavam, mas agora você liga para uma pessoa, pode dizer estou perto da sua porta, enquanto está a andar em Metia, antes de chegar. Isso é uma falsa mudança que nós estamos a presenciar na atualidade. E isso é muito grave. Isso pode constituir um veneno. É um grande veneno, porque esquecemos aquelas normas, aquelas regras da nossa sociedade que nos ajudam a boa convivência com as outras pessoas. Ok, segura um pouco aí, vamos para um curtíssimo intervalo e voltamos já. Aqui nós estávamos dançando o coelhinho. Esse é instrumental, o coelhinho é uma boa instrumental. Quando você escuta, o amiguinho pode se mexer no seu programa Sim da Infância. Comigo, Paulino Joaquim, o seu bonito apresentador, o coelhinho fofo. Voltamos à nossa terceira e última parte do programa Marcas de Vida. Dizer que o programa hoje está a tratar o tema sobre bonita por fora e ferida por dentro. E temos aqui o nosso convidado Bahar, que está nos a ajudar a compreender este tema. Então, como nós viemos falando antes de sairmos ao intervalo, nós falamos do veneno que nós encontramos nas mudanças. As mudanças de tecnologia e da nossa cultura. Mas gostaria de perceber um pouco mais qual é a sua origem, qual é a origem desse veneno? Por que agora há muitas mudanças em relação a antes? Por que a atualidade está muito envenenada com a tecnologia? Sim, muito obrigado por essa questão. É uma questão tão pertinente que precisa também estar a conhecer ao público, porque a origem, como estamos a dizer, mesmo foi no século XVIII, com o avanço de tecnologia. Porque houve um período que as pessoas consideravam as relações diárias. Mas no século XVIII acontece que o homem ele se afastou de Deus, por exemplo, Ele considerou que tudo poderia resolver por parte da sua razão humana. E isso criou uma desarmonia. E ele não conseguiu resolver. Ele criou máquinas, criou vários elementos que, de modo a facilitar um trabalho que poderia ocupar 5 pessoas, ele colocou uma pessoa só para controlar no momento. Isso já começa essa falta de consideração que eu não sou superior ao divino.
algo divino. Há um ser que me ultrapassa, eu não posso ultrapassar. E muitas vezes também outro veneno, que aqui posso dizer, esquecimento dos valores éticos. Sim, esquecimento dos valores éticos. O homem esqueceu dos seus valores éticos. Agora encontramos várias universidades, muitos formatos que têm doutoramento, mas se formos a qualificar na íntegra, encontramos uma pessoa reduzida a zero. A zero. Pessoas que já têm diplomas, mas se formos a ver, parece não ter nada. Muitas vezes eu tenho falado que às vezes somos as folhas, aliás, as folhas que nós temos são frias. Não acrescenta nada aquilo que são os valores. Aqueles valores que nos ensinaram, mesmo que sejam assim, pequenos, são valores muito importantes. Eu falava aqui das relações humanas e do próprio consumismo da própria sociedade. Aqui agora ninguém saúda ninguém. Parece que tudo está separado. Se o outro nos incomoda, isso é também um dos venenos. E não só, o veneno das mulheres também, os homens, mesmo que seja numa missa, as pessoas não consideram a missa. Cada um está com o telefone dele. Já aquela impressão que o levou a estar naquele lugar, já não tem consciência. Teve que conversar com uma pessoa que está lá na Itália, que está lá na América. Então, uma pessoa que nunca terá acesso de ver. Sim, então você quer nos dizer que a falta de amor ao próximo leva com que também as tecnologias levam que essas pessoas não tenham este amor ao próximo, porque no momento em que deveriam conversar entre irmãos, estão aí cada um a ver outras coisas na internet e nas redes sociais, certo? Pois, é verdade mesmo, que são os elementos e agentes ativos, não são passivos, que também nos fazem esquecer, no caso disso, de puxar, cada vez puxarmos. Temos essa capacidade de nos esforçar cada vez mais, de sermos como um jovem moderno, mas de certa forma nunca avançamos. Se não voltarmos a fazer correção dos valores éticos, certamente continuaremos a passar várias necessidades. Isso também influencia muito atualmente. E a nossa sociedade verifica-se isso atualmente. Então, será que essas TICs, as tecnologias, obrigam a humanidade a chegar neste patamar de não ter amizade ao próximo, de fugir da sua própria cultura, não ter os seus valores éticos e criar feridas dentro de si, até traumas psicológicos? Será que obrigam mesmo essas tecnologias? Sim, eu digo que a tecnologia obriga o homem. Por quê? Por que eu digo obriga o homem? Agora, é só ver, se você não tem telefone, quase quando você não está no meio dos outros, um telefone de marca, quando você está nos outros, parece que você não é nada. Se sente humilhado. Sim, você se sente humilhado. Parece você um vazio. E isso também, você, quando vem com outro, enquanto já tem o iPhone, a sua tendência, mesmo que você não tenha alguma coisa, é de roubar. Para ter o iPhone. O iPhone é de destruir a própria família e de fazer coisas incríveis para ter aquele telefone. Isso também mostra uma negatividade daquilo que é a própria tecnologia. E a tecnologia, num âmbito que está a caminho, ele obriga, porque é negócio também. Eles devem trazer novas marcas. Parece que hoje, aquele som de ontem, por exemplo, som Júlio falamos, vai mudar, só vamos escrever outro nome, é o mesmo som. E acaba nos enganando. Sim, é o mesmo. Isso acontece. É o mesmo. Muda o som do pacote e já está. Muda o nome do pacote. Você amanhã compra aquele dinheiro que você poderia sustentar a família, poderia custear algumas necessidades. Você acaba entregando dinheiro e cada vez que você está nessa corrida, posso dizer, uma corrida de concorrer a alguma coisa.
aquele telefone que era o mesmo, Só mudou de câmera. só mudaram de câmera. E o nome, só até é o nome, só é o nome. Você deve correr. Isso, de certa forma, a tecnologia obriga o homem a cada vez a se investir e a gastar mais. E muitas vezes é uma vergonha, porque a nossa sociedade vive nessas mudanças. As mudanças que, de certa forma, não possibilitam o próprio homem. Então, dizer mesmo que as mudanças que nós temos sobre a tecnologia não ajuda o próprio homem e, de certa forma, obriga o mesmo homem a vender muitas coisas. Aquele papá que está lá no marco deve vender carvão para comprar o iPhone. Que não terá muita duração. Vai utilizar 3 dias, vai usar 1 dia só. E isso cada vez deve procurar mais, deve fazer mais, deve gastar muita energia do próprio corpo, e sim, o próprio corpo. Isso, de certa forma, não ajuda a tecnologia. Exatamente. Os homens estão mergulhados nesses assuntos. Caro internauta, agora vamos acompanhar ao encontro da internauta. Depois daí voltamos para últimas considerações do nosso programa Marcas de Vida. Dizer que o internauta poderá também nos acompanhar através do nosso canal MTV-MZ, disponível no YouTube, Facebook e Instagram. Não só, também através do nosso website www.mtvmz.co.mz. Então, vamos ir a um curtíssimo intervalo. Para salvar todos aqueles que creem no Senhor. Jesus já morreu há muito tempo. Jesus já morreu. Estamos de volta ao nosso estúdio da MTV-MZ. Agora vamos, Sr. Bahar, né? Queremos aqui entender um pouco de ti. Será que essas tecnologias um dia já afetaram a sua psicologia? Já afetaram a tua pessoa? Muito bem. Dizer que a última parte, já vivenciei. Porque uma história muito interessante que eu vivi sobre a parte dos estudos. A tecnologia onde me criou problemas. Eu era amigo da tecnologia, muito amigável mesmo da tecnologia, e cada vez eu entrava sites, mesmo no Facebook, e isso de certa forma me criava transtorno, porque eu passava noites a ver filmes, a estar no Facebook, a Facebookar com outras, a teclar com outras pessoas que eu não conhecia. E muitas vezes eu atrasava na escola e só não ficava na escola. Isso é um desastre, porque me obrigava, muitas vezes eu sentia aquela necessidade de ir ver, de ir fazer, de Facebookar, até eu mesmo não tento megabyte. Eu obrigava você a conseguir megabyte. Claro, entre amigos, praticar e ter megabytes. Isso, de certa forma, me criava também as relações com os meus amigos, porque eu sempre me fechava no quarto a teclar e passava muito tempo. Em vez de estudar, eu sempre Facebookava e passava. E isso criava problemas. Claro que tinha notas boas, mas às vezes influenciava negativamente os meus estudos. E dizer mesmo o tema que estamos a abordar é muito interessante. E isso também afeta a nossa sociedade. Às vezes somos felizes por dentro, aliás por fora, mas por dentro às vezes não nos cria essa alegria de partilharmos. E nós não devemos esquecer, nós somos seres humanos, nós não somos anjos. Por isso nos relacionamos com as outras pessoas. E falava que um freio também, chamado Laranhaca, é um freio católico.
ele dizia que muitas vezes nós não podemos valorizar só o exterior, devemos também valorizar o interior. O interior é muito importante nas nossas relações. Até há um filósofo do século XIX, um espiritualista, chamado Manuel Munier, também ele fala que a pessoa é um volume, não é uma metade. É um volume. Esse volume deve ser estudado na totalidade, não pode estudar uma parte. Por isso, se nós queremos viver em harmonia e a tecnologia não criar problema para nós, sempre devemos parar e nos perguntar por que nós estamos usando, por que eu passo noite, sem conversar com as outras pessoas e dizer obrigado mesmo por terem me convidado. Eu acho ser interessante e agradeço a todo o público que está a escutar neste momento. O tema é muito interessante, podemos pesquisar também com todos. Não, eu não sou infalível no tema, sim, não sou infalível, podemos também procurar falarmos em outros lugares também. É um tema muito interessante. Agradeço a cada um de vós que está aqui presente e também aqueles que estão a nos assistir neste momento. Exatamente. Mas antes de nós terminarmos o nosso programa, há uma curiosidade que me apareceu. Será que essa tecnologia, eu quero muito mais aprofundar do nosso convidado Parra, será que esta tecnologia um dia criou uma trauma mesmo, e que nós queremos saber exatamente qual é o trauma que criou para ti? Sim, a primeira coisa que posso dizer aqui, trauma que me criou é insônia. Aquilo de dizer não conseguir dormir, sim, não apanhar sonhos. Então às vezes isso, porque já tinha habituado, eu não sentia às vezes sono. Sim, nos primeiros momentos eu sonegava, como eu dizia, as consequências, mas também me criava trauma no modo de pensar. Eu sempre estava muito ligado mesmo. O coração, tudo estava ligado em pensar, me encontrar com o telefone, mesmo no intervalo. Eu via demorar nas aulas para ir facilitar. Eu via ali 80 mensagens. Eu tinha uma lista de 800 pessoas. E essas pessoas ficavam sempre ligadas. E ali as aulas sempre não me criavam um crescimento. E eu via demorar nas aulas. E um dos traumas, posso dizer aqui, é insônia mesmo. Insônia. Assim, que de certa forma isso não possibilita estar bem psicologicamente, não só psicologicamente, porque nós somos um todo, né? Um todo, espírito, alma, corpo. Então só não podemos dar conta uma parte e esquecermos outra parte. E também aqui posso dizer a própria tecnologia, o homem já mudou a cor também. Aquele que era escuro agora é mudado, mas a verdade é que mesmo com perfume que nós usamos, pomadas que nós usamos, às vezes voltamos a ser negros. E um dos países que foi no Egito, né? O presidente do Egito um dia decretou mesmo nas constituições da República, porque via que não havia mais uma mulher escura. Já tinham perdido aquela cultura africana. Então ele disse, por que todas as mulheres são brancas aqui? Então vamos decretar que as pomadas que nós usamos deixaram. E ali as pessoas voltaram à sua realidade. Mãos negras. Sim, então isso também é uma das consequências da própria tecnologia, né? Às vezes afastamos a pele, isso cria desarmonia, né? Muito bem, então abraços e beijinhos para quem vão. Sim, primeiro agradecer aqui os próprios irmãos que estão aqui nesse momento, a cada um de vós, né? Beijinhos vai também a telespectador que também está neste momento em linha e a minha família, né? Os meus amigos, principalmente o meu amigo Nick. Então, saúdo a todos, meu irmão Nick, posso dizer também, e todos aqueles que estão de saúde, aqueles que também se encontram doentes,
Neste momento desejo as melhoras e aqueles que estão em viagem possam chegar são e salvo. Aqueles que estão na machamba, que o Senhor concede uma graça e ter alguma coisa para colocar na mesa. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos por teres aceito o nosso convite e esperamos ver-te muito mais na nossa televisão de TVMZ e dizer muito obrigado e até mais. Obrigado. Internauta, é deste momento que nós encerramos a nossa programação de Marcas da Vida, o dia de hoje. Esperamos voltar assim que houver oportunidade de estarmos junto com o internauta. E estamos aqui com Lázaro Júlio César na apresentação. E sem se esquecer, nos acompanhe através do nosso canal MTV-MZ, disponível no YouTube, Facebook e Instagram. Até domingo, às mesmas horas. Tchau, tchau.